Boa noite, turma B. Vou apresentar aqui o meu grupo, do qual eu faço parte, né? É a Ana Clara Soares, o César Augusto, a Isabelle da Silva, o Matheus Ferreira, a Michele, a Thaís Oliveira e o Wagner Fagundes. Somos aí o grupo da disciplina de Direito Civil e ficamos responsáveis aí pelo Instituto de Vícios no Negócio Jurídico. Bom, definir o que é negócio jurídico. Negócio jurídico pode ser definido como uma pluralidade de atos que busca satisfazer alguma vontade. E esses atos eles se relacionam entre si, produzindo no mundo jurídico alguns efeitos. E esses efeitos têm poder, né, digamos assim, de aquisição, modificação ou de extinção de direito. Então esse é um conceito básico de negócio jurídico. E o vício, né? Quando nós temos então o vício? O vício ele pode se externar através do consentimento da pessoa no negócio jurídico. A pessoa, por algum equívoco, ou ela acaba levando aí a cometer algum vício, ou além desse vício de consentimento no negócio jurídico, ele também pode ocorrer de um vício social. Quando ele é realizado, o ato jurídico ele é realizado para prejudicar uma terceira pessoa. Então nós temos aí essas modalidades de vícios. E vocês passarão a entender nas explicações aí dos componentes do grupo, dos acadêmicos, que vão apresentar as características aí desse Instituto Vícios no Negócio Jurídico. Vamos acompanhar os acadêmicos e preste atenção nas explicações. Seguimos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui ao trabalho e eu vou falar sobre o erro. Erro nos negócios jurídicos. E o que é o erro? É a falsa percepção da realidade, né? Segundo muitos autores, é a falsa percepção, o engano. A pessoa se engana com alguma coisa, com alguma pessoa, com algum objeto. É o engano. Tá? Lembrando que esse engano é somente da pessoa. Não tem a fraude, não tem a má fé da outra parte. Ele chega para o indivíduo e fala assim: me vende seu carro. Tudo bem, vendo. E aí ele mesmo pensa que está comprando um carro novo, mas o vendedor simplesmente vendeu, e a parte que comprou é que se enganou. Então o engano é só dele. Tá, e esse erro, o que acontece? E daí o que acontece? O negócio ele é anulável. O prazo é de 4 anos, prescreve em 4 anos. Esse erro classifica em substancial, né? E acidental. Substancial é aquele que pode anular o negócio jurídico. Por quê? Porque incide sobre a essência do negócio. Conhecida a verdade, o negócio não se realizaria. Se eu soubesse que o carro era usado, eu não teria feito o negócio. Erro acidental é aquele que tem força de anular o negócio jurídico, né? Não tem força de anular o negócio jurídico, porque incide sobre aspecto secundário. Conhecida a verdade, o negócio continuaria do mesmo jeito, seria realizado. Um exemplo de erro acidental, né? Eu prometo vender uma casa a alguém lá na casa lá da rua X com o número 100, e aí no final do negócio tu percebe que não é a casa de número 100, é o número 110. Mas a casa existe, a rua, tudo certinho, só errou no número. Então é um erro acidental, um erro excusável, chamado assim por muitos. Ele não é anulado, o negócio continua. Um exemplo no erro substancial por exemplo, substancial que incide sobre a essência do negócio, do objeto, do que a gente pretendia fazer. Por exemplo,
eu faço uma doação de um livro para alguém e esse alguém pensa que eu estaria doando. Perceba o erro no verbo, eu estou emprestando, ele pensa que o livro está sendo doado. Então perceba o erro aí. Se eu conhecesse a verdade desse negócio, o negócio não teria sido realizado. Então esse negócio jurídico aí, ele é anulável, certo? Tem prazo de 4 anos. Nós temos, bom, aí ficaria fácil, né? Aí lá no escritório do advogado, todo dia chega lá um indivíduo e fala: eu errei sobre o essencial do negócio lá e precisa ser anulado. Aí, né, ia encher de gente lá. Não, mas lá no artigo 139, né, do Código Civil, tem lá o que é os tipos de erro essencial. Tem quanto à natureza do contrato, quanto ao objeto, a natureza do objeto, a qualidade do bens. É nessa situação que o negócio pode ser anulado. E o que é a natureza do contrato? É o tipo de contrato. O indivíduo faz um contrato de venda e o outro pensa que ele está fazendo um contrato de aluguel. Então há uma divergência aí na natureza do contrato, desconhecido pela outra parte. Então o erro está na essência do negócio. Do objeto, eu penso que a casa era da rua X, mas no final a casa é lá na última rua lá do Jatobá. Então o negócio não rola totalmente, não tem condições de continuar o negócio. Quanto à qualidade do bem, o indivíduo pensa que está comprando um relógio de ouro e o outro entrega para ele um relógio de latão. Então ele chega em casa e percebe que não, está totalmente diferente. A qualidade do objeto é inferior. Então o negócio é anulado. Existe também o erro quanto à pessoa. Por exemplo, João, eu quero fazer uma doação para o João porque eu penso que João foi quem me salvou de determinada situação. Mas depois eu percebo que não foi o João, foi outra pessoa. Então o erro está com relação à pessoa. E nesse caso também o negócio é anulável. Bom, pessoal, aí tem também o erro de cálculo, né? Erro de cálculo, erro de direito. O erro de cálculo, o indivíduo pensava que era 10 metros, mas não era 10, era 20. Houve um erro de cálculo. E aí o que faz? Anula o negócio? Não, retifica a situação. Existe autorização para retificação nesse caso. Também tem o erro de direito. O que é o erro de direito? Erro de interpretação da norma. A norma é interpretada de forma errônea. O indivíduo vende o lote infringindo uma lei municipal que proibia loteamento naquela área. E ele, por desconhecer a norma ou por interpretar de maneira diferente, ele vende. E aí esse negócio jurídico ele pode ser anulado se tiver a boa fé do cidadão. Nós temos um outro, lembrando que o erro ele precisa ser real. O que é isso? Precisa causar prejuízo. Tem uma outra situação que é chamada convalescimento do erro. Convalescimento do erro, né? O direito ele não protege quem tem má fé. O direito não prejudica quem tem boa fé. Eu tenho o relógio de ouro que tu querias. Tu queria comprar o relógio de ouro? Eu tenho, naquele exemplo. E aí vai e entrega para ele o relógio de ouro. Não precisa ser igual, mas que tenha as mesmas características. Não precisa ter as mesmas características, né? Mas ser semelhante. Então o negócio pode ser convalidado. Ele não perde a validade. Olá, professor. Olá, turma. Eu vou falar sobre o dolo. Bom, no direito romano existem dois tipos de dolo, que é o dolo bônus e o dolo malus. O dolo bônus é aquele dolo usado na publicidade, onde eles aumentam as características e as qualidades do produto para poder vender.
Já o dolo é o dolo que vai acarretar prejuízo para as pessoas envolvidas em um negócio jurídico. É o dolo que trata o Código Civil. Bom, o Código Civil trata do dolo dos artigos 145 ao artigo 150. Existem várias espécies de dolo. Vamos falar de duas primeiro especialmente. Que é o dolo essencial ou principal e o dolo acidental. O dolo principal ou essencial é aquele dolo que sem ele não haveria negócio jurídico. Por exemplo, dizer que existe um produto que não existe para poder vender uma coisa que não tem, entendeu? É o dolo que sem ele não ocorre negócio jurídico. Já o dolo acidental é o dolo que trata o artigo 146. O dolo acidental, quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro motivo. Bom, como diz no próprio artigo, tendo dolo ou não, ocorre um negócio jurídico. Tipo assim, existe um carro que é de cor prata, que o vendedor diz que é de cor prata, quando eu chego lá é um carro de cor vermelho. Só que na hora da conversa, da compra, da negociação, eu não especifiquei o tipo de carro que eu queria. Então, para mim, aquele carro ali tá ótimo, independentemente de ter sido diferente ou não. Agora, se o vendedor me cobrasse um preço mais alto pelo carro, aí sim ele teria que me ressarcir. Diz aqui: obriga a satisfação das perdas e danos. Agora vamos falar sobre o dolo positivo e o dolo negativo. O dolo positivo é o dolo comissivo, é onde a pessoa sabe que é errado, mesmo assim ela faz. Já o dolo negativo é o dolo omissivo, é quando a pessoa omite, ela não fala o que ela por obrigação deveria falar. No artigo 147 do Código Civil fala o seguinte: o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa. Ou seja, a pessoa não fala, por exemplo, ela está vendendo um produto que está com uma pecinha quebrada. A pecinha que é essencial para o funcionamento do produto. Então, a pessoa que comprou vai sair com dano, entendeu? Aí tem mais 3 tipos de dolo. O dolo por terceiro, o dolo bilateral e o dolo por representante. O dolo por terceiro, no negócio jurídico, normalmente existem apenas 2 partes envolvidas, que é a parte contratante e a parte contratada. No dolo por terceiro, é envolvida uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o negócio jurídico. Por exemplo, eu quero vender uma casa e essa casa está num local onde alaga. Eu contrato um corretor de imóveis para vender a casa para mim e ele acha uma compradora e não diz que essa casa está alagada. Essa casa está num local que alaga, quer dizer. Para ter o dolo por terceiro, tem que ter 2 relações: proveito e conhecimento. Para ter dolo por terceiro, não. Para o negócio jurídico ser anulado, tem que ter proveito e conhecimento. Por exemplo, eu estou presente na hora da negociação com a pessoa interessada em comprar a casa. E o corretor de imóveis, ele diz que não alaga lá. Eu estou vendo que eu estou tendo conhecimento que ele está mentindo e vou tirar proveito com isso, porque ela vai comprar a casa não sabendo disso. Então, nesse caso, o negócio jurídico é anulado, de acordo com o artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. A parte quem aproveite sou eu que sou a vendedora da casa. Agora, se eu falo para ele que não tem conhecimento, se eu não estou presente na da negociação e ele fala lá que não alaga, eu não tenho culpa, porque eu, como parte que tira proveito da venda da casa, não estava presente, então não sabia que ele ia falar isso. Aí o corretor de imóveis, o terceiro, ele vai ter que ressarcir os danos e as perdas causadas à parte compradora da casa. Aí tem o dolo, o artigo 149 trata do dolo do representante legal. Dolo por representante. Bom, o representante, existem 2 tipos de representante: o representante legal e o convencional. O representante legal é aquele que a lei estipula, que é o representante, por exemplo, eu sou menor de idade, eu tenho 16 anos, a minha mãe é meu representante legal. Quando o dolo é casado pelo representante legal,
O representado, que sou eu, vou responder pela parte que eu tive proveito. Por exemplo, venda de casa também. A minha mãe vende uma casa com valor 30% acima do que ela realmente vale. Então, eu, como representado, vou responder pelo valor que eu tive proveito, que foi os 30% acima do que a casa realmente valia. Já o representante convencional é o representante que eu escolho para exercer direitos e deveres usando o meu nome. Por exemplo, o cara vendeu a casa 30% acima. Eu vou responder me solidarizando com as perdas e danos que eu causei à pessoa que comprou a casa. Por que solidarizada? Porque eu escolhi a pessoa para me representar. Então, se eu escolhi mal, eu tenho que responder. Agora, o último dolo é o dolo bilateral. É quando as duas partes têm intenção de causar o dolo ou realmente já causaram o dolo. O artigo 150 fala o seguinte: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegar para anular o negócio ou reclamar a indenização. Então, é meio que ele entende que as partes estão quites em relação ao dano causado uma à outra e deixa como está. Nenhuma das partes pode reclamar daquilo que elas duas cometeram, entendeu? É a esperteza recíproca. Então é isso, galera. Outro defeito do negócio jurídico é a coação. O que é a coação? A coação ela é uma violência psicológica, né, exercida sobre o indivíduo por meio da ameaça. Tá? E é justamente por causa dessa ameaça que a manifestação de vontade da vítima torna-se viciada. Então, é importante frisar que no direito civil, a coação que produz a anulação de um negócio jurídico é a coação moral, né, que é aquela que incute, né, a pessoa um temor constante, né, e que seja capaz de mudar o seu estado de espírito. A coação ela é um tema previsto no artigo 151 do Código Civil, né? Segundo o artigo 151 do Código Civil, a coação ela deve ser expressiva, né? Ou seja, ela tem que ocorrer de tal forma que incuta ao paciente, né, um fundado temor, né, de dano iminente contra a sua pessoa ou contra a sua família ou ainda contra os seus bens. Então, esse artigo 151, ele fala em paciente. O paciente, ele é a pessoa vítima da coação, né, que ainda pode ser chamado de coacto ou coagido. Tá? O artigo 152, né, do Código Civil, ele diz que no momento de se apreciar a coação, o juiz ele deve levar, né, em consideração alguns requisitos, tais como o sexo, a idade, a condição da pessoa, a saúde, o seu temperamento, né, dentre outros requisitos que sejam relevantes. Por que o juiz tem que levar em consideração isso? Porque você coagir uma pessoa nova é diferente de você coagir uma pessoa, né, idosa. Da mesma forma que você coagir uma pessoa saudável é diferente de você coagir uma pessoa, né, que está no leito de um hospital convalescente, né, e frágil. Além do mais, né, o artigo 153 do Código Civil, ele diz que não se pode confundir a coação, né, com o exercício regular de direito ou com o temor reverencial. Né? Em relação ao exercício regular de direito, imaginemos a seguinte situação, né? Imaginando que João ele me deu uma certa quantidade, né, de dinheiro e que eu vou lá e ameaço João dizendo que se até a semana que vem ele não me paga o valor que ele me deva, eu vou ajuizar uma ação contra ele. Então, nesse caso, eu ameacei João, né? Ameacei ele de demandá-lo caso ele não pague a sua dívida. Porém, essa ameaça ela é uma coação? Não, na verdade, né, ela trata-se de um exercício normal de um direito, né, que eu tenho de cobrar uma dívida. Né? Então, se João ele me deve, então eu tenho todo o direito, né, de recorrer às vias judiciais para que possa ser
saciado, né, o meu crédito. Já em relação ao temor reverencial, né, o temor reverencial se refere, né, ao respeito, né, a uma autoridade, que pode ser tanto uma autoridade familiar, uma autoridade profissional, né, ou ainda uma autoridade eclesiástica. Então, por exemplo, nós devemos reverência, né, ao professor Tony, ou seja, nós devemos respeitá-lo da mesma forma que nós devemos reverência aos nossos pais, aos nossos avós, às pessoas mais idosas, e da mesma forma os filhos devem reverência aos seus pais. Então, o artigo 153 do Código Civil, ele vem dizer justamente isso, que o exercício regular de direito e o temor reverencial, eles não são considerados como coação. Então, resumidamente, né, a coação é uma violência psicológica, né, traduzida pela ameaça. Né? Além do mais, né, a coação ela é causa de invalidade, ou seja, de anulação do negócio jurídico, porque ela afeta diretamente, né, a vontade do agente. Olá, eu sou a Thaís e eu irei falar um pouco sobre a lesão nos vícios dos negócios jurídicos. No artigo 157 do Código Civil diz: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestante desproporcional ao valor da prestação oposta. A lesão se explica como forma de proteção à parte que se encontra em estado de inferioridade, ou seja, quando perde a noção do real e acaba realizando negócios absurdos. O artigo 157 do Código Civil deixa bem claro que existem dois elementos, um objetivo e o outro subjetivo. O elemento subjetivo representa a premente necessidade ou inexperiência, e o elemento objetivo caracteriza-se pela desproporção entre as prestações. A premente necessidade está ligada à necessidade econômica frente a um contrato. Vamos supor que alguém vende um imóvel muito abaixo do preço, do valor de mercado, porque precisa do dinheiro urgente para pagar uma dívida. Não importa se ela tem bens, o que importa é que naquele momento ela precisa do dinheiro para pagar a dívida, sob pena até de ser presa. Isso caracteriza a premente necessidade, né? Ela vende o imóvel abaixo do preço, caracterizando a lesão. A inexperiência cabe quando uma pessoa não tem conhecimento técnico quanto a um negócio jurídico. Vamos a um exemplo: uma senhora tem um imóvel no valor de 80 mil reais. Por inexperiência, ela vende para o vizinho por 10 mil reais. Isso caracteriza a lesão, por inexperiência. O elemento objetivo é um contrato comutativo, por exemplo, contrato de compra e venda, de locação. Deve haver um equilíbrio entre as prestações das partes. A desproporção entre as partes ocorre quando uma das partes tem o excessivo prejuízo e a outra parte obtém vantagem. Não pode se admitir que uma parte obtenha proveito à custa do prejuízo de outra parte. Quando isso ocorre, fica caracterizado a lesão. A lesão baseia no princípio da equidade, pois em um contrato comutativo deve haver a equivalência entre as prestações. A desproporção das prestações deve ser analisada na hora que foi celebrado o negócio jurídico, conforme o parágrafo 1º do artigo 157, que tem a seguinte redação: aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Por exemplo, se uma pessoa vendeu o imóvel no ano de 2016 pelo preço de mercado e no ano seguinte, no 2017, o imóvel veio sofrer uma excelente valorização, porque foi construído um shopping ao lado, não sei. Não se pode alegar desproporção entre as prestações, pois no momento da celebração do contrato estava equivalente, tendo em vista que o imóvel foi vendido pelo valor de mercado. A lesão poderá ser a causa da anulação do negócio jurídico. No entanto, a parte beneficiada com o negócio jurídico se oferece para reduzir o seu proveito ou suplementar o valor. O negócio jurídico deve ser mantido. A desproporção das partes é verificada no momento que foi celebrado o negócio jurídico. Boa noite, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre estado de perigo. Bom, no estado de perigo, dá-se quando o agente, diante do quadro de perigo conhecido pela outra parte, declara vontade para defender seu direito ou de alguma pessoa próxima.
assim assumindo a obrigação excessivamente onerosa. No estado de perigo, diferentemente do que ocorre na coação, o beneficiário não emprega violência psicológica ou ameaça para que o declarante assuma a obrigação excessivamente onerosa. O perigo de não salvar-se, não causado pelo favorecido, embora de seu conhecimento, é que determina a celebração do negócio prejudicial. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Ferreira e irei falar sobre as espécies de simulação. Segundo Clovis Bevilacqua, a simulação é uma declaração enganosa de vontade visando produzir diverso do ostensivamente indicado. O Código Civil, em seu artigo 167, estabelece que esse defeito gera a nulidade absoluta do negócio jurídico. O vício de simulação está presente quando duas pessoas, em uma combinação entre as partes, celebram um negócio jurídico com o objetivo de prejudicar terceiros, a lei ou o fisco. Um exemplo para ficar claro, uma pessoa vende uma propriedade para uma determinada pessoa e eles irão fazer um contrato, só que nesse contrato irá aparecer o nome de outra pessoa que poderá estar se passando por outra pessoa. O artigo 167 do Código Civil: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que dissimulou, se válido for na substância e na forma. A doutrina identifica dois elementos que compõem a simulação. Nós temos a absoluta, que os dois envolvidos declaram a prática de um negócio jurídico. Todavia, não é a intenção deles produzir um efeito jurídico. Nós temos um caso hipotético, um casado ou um cônjuge, um dos dois, enfim, em um processo de divórcio, irá doar todos os seus bens para um amigo ou para algum parente. Só que, na realidade, ele está se esvaziando dos seus bens para que ele não possa partilhar na ocorrência do processo do divórcio. Porque futuramente esse amigo irá entregar novamente todos os seus bens. Caso fosse comprovado, o juizeiro irá desfazer esse negócio e todos os bens repassados a essa terceira pessoa voltaria ao seu titular original. Segundo, temos a simulação relativa. Na simulação relativa, as partes declararão de vontade ou confissão falsa com o objetivo de encobrir a verdadeira intenção, que é a prática do negócio jurídico diverso, cujos efeitos, queridos pelo agente, são proibidos por lei. Nós temos um caso hipotético, um cidadão casado, ele irá doar os bens para a amante. O Código Civil, ele proíbe essa simulação relativa. Esse cidadão irá celebrar um contrato de compra e venda com essa amante, só que sua verdadeira intenção é o quê? De doar todos os bens para a amante, e não de vender. Então a amante, consequentemente, não irá pagar esses bens. Na simulação relativa, poderá o juiz aproveitar o negócio dissimulado, se não houver ofensa à lei ou direito a terceiros. Outra definição da simulação, dentro da simulação relativa, que é a dissimulada, que é a real intenção entre as partes, que poderá ser nulo, anulável ou válida. Olá, eu vou falar sobre a fraude contra credores. A fraude contra credores, ela é considerada um defeito do negócio jurídico e ela é considerada um vício social. E no que consiste essa fraude? Ela consiste quando o devedor, maliciosamente, ele se desfaz do seu patrimônio para não quitar sua dívida. Um exemplo que podemos dar é quando, por exemplo, Carlos, ele tem uma dívida de 50 mil com Maria. Aí ele, maliciosamente, para não pagar essa dívida com a Maria, ele doa o único imóvel que está em seu nome, ele faz uma doação para o seu filho, por exemplo. Maria, vendo que essa situação vai lhe prejudicar, pode ajuizar uma ação chamada ação pauliana ou revocatória, onde essa ação vai fazer com que esse bem retorne para Carlos, e Carlos assim poderá quitar sua dívida com Maria.